Muito bem, estamos ao vivo com mais um Papo de Carreira. Hoje temos convidada especial, hoje temos tema especial, tem bastante coisa interessante aqui. A gente já andou falando aqui, né, em saúde mental várias vezes, por visões diferentes, e hoje a ideia é a gente trazer de novo uma visão que vai mesclar aí, né, a visão da psicologia, visão jurídica, várias coisas. Mas eu me dei conta de uma coisa aqui no Papo de Carreira, e de forma geral das lives que eu tenho trazido aqui para o canal, que eu sou um péssimo apresentador de convidado, sabe? A gente traz o convidado aqui e eu não digo muito bem quem é o convidado e tal, então vou tentar melhorar isso um pouco hoje. Eu não posso dizer que é uma convidada, porque ela é a minha co-host aqui todas as semanas, a nossa psicóloga oficial do canal, Priscila Stuani, tudo bem? Ai, tudo ótimo! Você sabe que eu me dei conta de que a gente começou o papo de carreira, né, e falamos aí de coisas muito interessantes, mas a gente não explorou um pouco, assim, as nossas, autoridades, né, os conhecimentos que nós temos que geram autoridade nas coisas que a gente está falando, para deixar bem claro para todo mundo. E principalmente não tenho feito isso quando a gente traz nossos convidados aqui, né? Então acho que é uma coisa que a gente pode dar uma melhoradinha aí para melhorar o ambiente de trabalho dentro do papo de carreira, né? Porque senão a nossa convidada vai processar a gente. É melhor a gente se precaver, né? Tudo bem, Pri? Tudo jóia. Preparada Então para tá mais bom. uma semana maravilhosa. Muito bem, que seja muito boa para todo mundo. Então eu vou chamar aqui nossa convidada, já veio aqui uma vez, né? A Doutora Maria Lúcia, doravante chamada somente de Malu, pode ser? Pode ser. Mas Oi, eu acho que é gente, tudo bem? importante, Malu, tudo bem. Tudo. Eu acho que é importante ressaltar, né? Porque eu realmente eu fiquei pensando isso, sabe? Que a gente traz as pessoas aqui e são pessoas que podem agregar bastante com uma visão, né, especializada em alguma coisa. E a gente já combinou aqui, né, eu e a Pri, que a ideia é a gente fazer um papo mais descontraído, mais solto mesmo, né? Só que às vezes a gente, entre aspas, deixa passar ou não deixa claro o quanto que é uma visão especializada, é uma visão que pode trazer e colaborar para o assunto que a gente está falando, né? Como, por exemplo, nesse caso, hoje eu vou explorar muito a sua visão do direito e também vou querer saber as suas opiniões pessoais, né? Da sua vivência pessoal, mas muito para a gente puxar aí para questões jurídicas mesmo, né? Que foi um pouco que a gente fez no outro papo e eu acho que é bem bacana. A nossa ideia hoje é passar um pouco por saúde mental, ambiente tóxico de trabalho e como que. E aí que começa, né? Como é que a visão jurídica está trabalhando? Quais são as diferenças? O que está acontecendo de novo? Que você já estava explicando um pouquinho para mim aqui em off. E eu queria que você começasse um pouco já com essa explicação e usando primeiro de tudo, né, a sua visão, então, como advogada consultiva, empresarial, e trazer um pouco essa visão para a gente mais técnica, né? Tá, então vamos lá. Eu acho que a gente teve aquela conversa primeiro sobre a saúde mental, especialmente quando saiu a legislação que dava aquela certificação para as empresas, quer dizer, toda uma atitude voluntária que ainda não foi regulamentada, parênteses, tá? Então, enfim, ainda não tem como as empresas saberem como vão obter essa Entre certificação. aspas, eu poderia dizer que assim, ainda não é real. Não veio para o mundo real, assim. Não veio para o mundo real porque a regulamentação diz assim, olha, a lei diz, você pode obter uma certificação, você tem que olhar isso, isso, isso. A regulamentação diz assim, você vai olhar assim, você vai olhar assim, você vai me apresentar essas provas, esses documentos, eu vou analisar dessa maneira, vou fazer isso, vou decidir isso, e aí você vai ter a certificação. Isso é o que vem nessa regulamentação, vamos dizer assim, né? Que normalmente Legal. é um decreto, uma portaria, enfim. E aí se começou a falar muito de saúde mental, né? Já antes, com a legislação anterior, que é a lei apelidada de Emprega Mais Mulheres, de 2022, em que foi estabelecido aquela função da CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidente, que começou a chamar Comissão Interna de Prevenção de Acidente e Assédio, mas continua chamando CIPA, tá? Porque o pessoal fala que é CIPA, mas não.
é só CIPA mesmo. Então, justamente para olhar para o lado do assédio moral, assédio sexual, discriminação, uma série de questões, né? Para que você possa ter o cuidado mais forte da saúde mental, que nas empresas vai acabar decorrendo, às vezes, ou de atividades que são até mesmo químicas, tá? Se a gente olhar, algumas atividades com produtos químicos podem gerar uma doença mental, mas também, e principalmente... Você está dizendo por contaminação mesmo. Contaminação assim, mesmo, né? Uhum. Isso. Mas também, né, e aí é o que entra um pouco mais do que a gente está falando aqui, a questão de ambientes de trabalho, né, chamados de tóxicos ou assediantes. Então, você tem tanto a questões de assédio pontual, como questões de um assédio institucional, depois a gente dá uma explorada nisso, né? Mas, justamente em se discutindo isso, veio uma notícia de que, até por um acordo entre representantes de empresas, de trabalhadores e de governo, vai se colocar dentro do chamado PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, que todas as empresas têm que ter, o mapeamento da doença mental como um risco naquela empresa. Então, ele vai mapear, primeiro, se esse risco existe ou não, né? Mapeado que existe, seja por qualquer motivo, contaminação química, enfim, alguma coisa assim, ou ambiente de trabalho, né? Então, eu vou criar os mecanismos de controle, prevenção, né? E gerenciamento desse risco, se ele realmente existir, aí vai envolver uma série de outras atividades, com médico, enfim, com psicólogo. Então, eu acho que assim, a situação começa, da saúde mental, começa a ter um papel que vai ser mais mandatório do que simplesmente a empresa dizer, legal, quero ter uma certificação. Né? Ela vai ter que olhar para isso obrigatoriamente e vai ser fiscalizada disso, enfim, aí você vai ter uma série de consequências jurídicas, inclusive. Ok. Você diria que isso é decorrente de alguma percepção de que é necessário ter algo mais forte do que simplesmente uma certificação? Ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Eu acho que sim. Eu acho que depois da pandemia, e até mesmo por causa da pandemia, a Priscila está aí para não me deixar mentir sozinha, a doença mental começou a ter uma incidência maior, ela começou a ficar mais visível. Né? As empresas começaram a perceber essas situações, tanto que durante a pandemia, muitas empresas começaram, foi quando começou um trabalho muito mais forte, que raramente existiu antes, tá? Das empresas oferecerem terapias para os seus empregados, né? Ou inserida num plano de saúde, ou até mesmo em contratos específicos, com sigilo, confidencialidade, tudo isso, mas começou a se oferecer isso. E eu acho que esse tema vem sendo discutido de uma maneira muito mais corriqueira no meio empresarial, né? E até mesmo em processos judiciais, do que até mesmo antes. Não que ela não existisse antes da pandemia, tá? Mas acho que aí você teve o ambiente de trabalho mais a condição do teletrabalho, que para algumas pessoas, todo mundo acha lindo, mas para algumas pessoas é péssimo, né? Até do ponto de vista emocional e ambiental também, as pessoas acham que todo mundo trabalha num mundo de Nárnia, né? Mas tudo bem. E também por conta de medos de contaminação, uma série de questões que acabou exacerbando isso, né? Então, eu vejo realmente as pessoas discutindo mais e começando a se ter uma preocupação do ponto de vista de prevenção de saúde do trabalhador, né? De você criar mecanismos mais efetivos para que esse controle se desenvolva. Legal. Pri, deixa eu aproveitar aqui. Tem duas coisas que a gente precisa fazer, tá? Primeiro, tem umas mensagens aqui no chat. Daqui a pouquinho eu vou passar a mensagem da Renata, tá perguntando para Malu. Mas eu tô vendo aqui, porque eu tô com o LinkedIn aberto aqui, que tem algumas mensagens do LinkedIn que a gente já sabe, elas não sei porquê, mas elas não aparecem aqui pra gente na transmissão, né? Então, ó, tem boa noite aqui do Edson, da Renata, do Robson, da Regiane, e
nem todas estão aparecendo aqui, tá? Então, se não apareceu as mensagens aí, manda de novo, que a gente às vezes elas aparecem aqui, tá bom, gente? A gente já viu aqui, ó. Aqui tá aparecendo, da Renata, da Denise, o boa noite, e também tem uma pergunta da Renata que eu já passo ali para Malu, tá? O Pri, o que a gente pode dizer sobre a visão da psicologia dessa questão que a Malu trouxe, por exemplo, de pós-pandemia? Será que a questão é que está um pouco mais exposto agora e está mais visível a questão de saúde mental? Ou a gente, pós-pandemia, teve um agravamento desse adoecimento mental no trabalho? E pode ser um pouco de visão. A gente sabe que eu aqui, como professor de ciência de dados, né? Eu sei que às vezes a gente tem uma opinião baseada nos dados que a gente tem acesso. E nem sempre são os dados mais corretos, gerais. Uma hora a gente vai fazer um papo diferente, aí eu vou trazer a visão de dados e a gente vai buscar os dados mais confiáveis e vai analisar os dados. Mas hoje pode ser um pouco até sua percepção, tá, Pri? Até da época da pandemia, estavam sendo feitos estudos, né, falando sobre os possíveis efeitos pós-pandemia nessa questão da saúde mental. A minha psicóloga é de uma linha da analítica, e aí tinha um grupo que ela fazia parte e tal, que estava estudando tudo isso. Vou até dar uma pesquisada para ver se já tem alguma atualização, muito provavelmente, tá? Então, a questão da saúde mental é que nem, por exemplo, hoje mesmo conversei com uma cliente, né, uma paciente que falou assim: nossa, uma pessoa que eu conheço recebeu o diagnóstico de TDAH na fase adulta, né, sendo que ela tem 2 filhos com espectro. E aí foi um choque, né, porque como assim? Às vezes, na maioria dos casos, essas coisas sempre existiram, mas a gente não É nomeava, não verdade. tinha ali um olhar para isso, né? Então, até estava perguntando como é que poderia fazer o manejo para essa mãe ser encaminhada, para ter um acompanhamento, não só os filhos que já estão encaminhados, mas também para ela, né? Então, o que eu tenho percebido no movimento das organizações, essa preocupação real, porque as empresas que entendem isso, e aí não é só para inglês ver, elas investem. Por quê? A gente tem aí a implantação de uma área de saúde e bem-estar. Né? Tem um movimento muito interessante com vários profissionais que eu estou acompanhando que tem essa proposta de trabalhar na empresa, atuar na empresa no caráter de consultoria, porque tem toda uma questão de sigilo, de ética que a gente precisa preservar para não dar nomes aos bois, porque a gente já sabe, inclusive na live que a gente fez com a Malu, foi dito sobre isso, né, dessas perseguições e tudo mais que pode acontecer. Então, empresas que estão com esse olhar para a pessoa que trabalha, né, para as equipes, né, acho que tende a sair na frente. E assim, já recebi demandas também, vem aqui, conversa com os profissionais. E aí eu elaboro uma proposta, com essa proposta de implantar-se uma área, aí tem todo um processo, não é do dia para a noite, tem uma questão cultural dos próprios profissionais. Aí tem que ver quem aqui já faz terapia, quem não faz, quem precisa e não faz, porque não, eu não preciso, sabe? E aí a empresa tem que assumir esse caráter de, olha, temos aí essa preocupação. Pode pagar um plano de benefícios para essas pessoas que proporciona elas irem para zilhões de lugares? Falei, até pode, né? Tem plataformas aí que se paga e a pessoa pode ir na academia, inclusive fazer terapia por 30 minutos. Mas eu falo, isso vai ficar lá com eles. Agora, quando tem um trabalho de inteligência, onde a gente faz esse mapeamento, como foi o caso ali que a Renata comentou, que depois a Malu vai tocar a bola, é outra questão. A gente começa a ver um cuidado, mas que gere benefícios para os profissionais, mas que a empresa também consiga observar. Está aumentando a produtividade? Como é que está o turnover? Como é que está a assiduidade lá? Esqueci a palavra lá. Enfim, as pessoas estão faltando muito, está tendo muito atestado. Então, é uma iniciativa que eu estou vendo assim com muito, muito brilho nos olhos, ainda incipiente, mas coisas que até o ano passado eu não via. Interessante. Olha só, tem um detalhe que eu vou pensar direitinho como é que eu vou perguntar isso, porque senão eu vou ser apedrejado aqui por vocês duas. Mas é assim, pelo ponto de vista de empreendedor,
E também por ter trabalhado, depois eu queria que a Malu comentasse uma questão aí das áreas, né? Eu trabalhei durante 10 anos num banco e já tinha trabalhado outros 5 anos na área financeira, né? Na área de tecnologia dentro de mercado financeiro, que é talvez uma das piores possibilidades de ambiente de pressão e tal, né? Mas assim, existe uma visão também, eu vou falar de um episódio que aconteceu comigo, numa conversa com um conhecido meu, neste final de semana, inclusive. É uma pessoa que trabalha em banco, trabalha em projetos, né? E essa pessoa falou assim pra mim: gente, ó, eu vou deixar bem claro, eu não estou dizendo que sim nem que não, mas eu quero trazer à tona o assunto, tá? E aí depois eu passo a bola pra você responder também a pergunta da Renata, tá, Malu? Mas eu queria trazer a seguinte preocupação, que é uma visão, eu vou pensar aqui do lado de vista do ponto de vista da empresa, principalmente empresas grandes, né? E essa pessoa falou assim pra mim: hoje em dia todo mundo tô com burnout, tô com não sei o quê, mas eu trabalhei a minha vida inteira, virava a noite trabalhando, entregava o que tinha que entregar, fazia o que tinha que fazer e não tive nada desse negócio de burnout. Aí agora a galerinha aí toda hora, não, tô com burnout, tô com não sei o quê, e não quero ser chefe, não quero não sei o quê. Não vou dizer nem que sim, nem que não, tá bom? Não tô defendendo nenhum lado nem o outro, mas assim, tem um equilíbrio aí, tem um cuidado de não gerar também uma possibilidade de que juridicamente a empresa fique meio que refém da pessoa falar, pô, tô mal, e o diagnóstico de doenças ou de transtornos mentais, a gente sabe que é complicado, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho isso, Malu. Depois a gente já encaixa aqui a pergunta da Renata, tá? Que é sobre se esse mapeamento não deveria ser feito por um psiquiatra ou psicólogo. Tá, vamos lá. Primeiro, eu acho que essa fala do teu colega, ela reflete justamente o cuidado em relação a assédio e discriminação e ambiente tóxico. Por quê? Uma das causas, quando a gente faz esse estudo de assédio, né, apesar de eu ser advogada, eu trabalho muito próximo do RH já há muitos anos. Eu comecei assim, sempre comecei com o consultivo, né, desde que eu me formei. Começou até de um jeito engraçado, porque quando eu mandava o relatório dos processos para o cliente, eu mandava para ele uma cartinha dizendo assim: olha, eu verifiquei esses riscos, você precisa melhorar isso, você precisa melhorar aquilo, né, se você melhorar aqui, você tem mais chance de ganhar, tal. E aí eles começaram a me pedir consultoria e daí foi. Então eu trabalho muito próximo dos RHs. Essa questão que você falou é uma questão, primeiro, muito geracional, né? Do eu aguento tudo e eu não aguento nada. Mas Concordo. É muito. E quando eu dou os treinamentos de assédio, eu sempre falo isso, né? Os treinamentos contra assédio, para fazer o assédio. Para ficar bem claro, né? Ficou meio ambígua a frase aqui. Uhum. Mas, enfim, no seguinte sentido: o outro é o teu filtro, não é você. Então, é assim. Ótimo, Não é porque muito bem você colocado. aguenta que todo mundo tem que aguentar. E não é porque alguém não aguenta que essa pessoa está errada. E não é porque você aguenta que você está certo ou você está errado. Eu acho que e quando a gente fala de assédio, né, e de ambiente tóxico, lembrando que a gente não está falando só de chefe para baixo, né? O assédio ele existe de subordinado para chefe, de mesmo nível e de chefe para baixo, e existe o institucional, que é quando o ambiente realmente está tóxico, né? A gente já chega ali. Uhum. Então, a falta de você ver o outro como um ser humano, né, com as suas capacidades e as suas limitações, e de aceitar as pessoas como elas são, e, eventualmente, como gestor, saber lidar com essa diferença, é uma maturidade que nem sempre todo mundo tem, né? A gente poderia dizer que normalmente as pessoas não têm? Você acha? Infelizmente, sim. Uhum. E porque normalmente quando eu dou esses treinamentos, né, para combate de assédio, tal, sempre vem muito essa fala.
E aí é o que eu falo, o gestor e até o colega de trabalho, ele tem que saber perceber as pessoas, então enxergar aquela pessoa, né, e não só passar os olhos por elas, e saber como cada uma age. Então, com essa pessoa eu posso ser direto e falar, vai lá, faz isso aqui, rápido, anda que eu tô com pressa. E o outro você vai falar de um outro jeito, né, cometer um erro, tem maneiras e maneiras de você falar, tem gente que você fala, olha, você errou aqui, não tá legal, dá uma melhorada, e pessoas que se você a pessoa vai ver até como que você, nossa, tá olhando para mim, tá me fazendo melhorar, e pessoa que vai ficar melindrada, então você vai ter que falar de uma outra maneira. Você ter que agir diferente com pessoas diferentes é um sinal de maturidade, né? E é um sinal de cuidado da empresa, por quê? Porque às vezes essa maturidade ela vai ter que ser treinada por uma empresa, né? Então, e aí pega o gancho do que você falou, do que a Renata falou, né? A Renata tá sempre por aí, né, Renata? Tem que ser, sim, mapeado por psiquiatra ou psicólogo. Por quê? Quando eu vou fazer esse mapeamento de risco, eu tenho que ter, primeiro, um mapeamento de ambientes de trabalho. É um mapeamento multidisciplinar, tá? Mas você começar a perceber se aquele ambiente ele é uma empresa que tem um assédio institucional ou não, ela vai depender de um estudo de pessoas, né? De você sentir aquele ambiente, de você perceber as pessoas. Então, às vezes, você vai passar a ter alguns treinamentos, porque é fácil você mapear um risco físico. Você vai lá com um decibilímetro e põe Tem uma medição, né? Dá você para um põe indicador. aqui no colarinho do cara, deixa 8 horas no colarinho, mexe, mede tudo e vê o quanto que deu de ruído e você vai colocar o EPI necessário. Quando você tem um mapeamento de questões mentais, você tem que ter alguém que saiba ler no ambiente de trabalho possíveis gatilhos de problemas, possíveis situações de assédio. Essa pessoa vai ter que mapear, eventualmente, por exemplo, processos judiciais, se a empresa é mais desenvolvida e tem um canal de denúncias, se existem denúncias. Ou pior, se não existe denúncia num canal que existe, mas existe no Ministério Público do Trabalho, isso é muito comum acontecer, e eu falo que é o maior termômetro de que o seu canal de denúncia não é confiável, e o que você faz com a denúncia que chega ali não é confiável, porque se a pessoa não está confiando e está indo para o Ministério Público do Trabalho, sabendo que lá ele vai ter pleno, absoluto sigilo para sempre, tem alguma coisa errada, né? Então, todo esse mapeamento ele é multidisciplinar. O teu médico do trabalho, existem queixas? Não existem queixas? É claro que ele não vai nomear porque ele tem um segredo médico, ele não vai dizer a Maria Lúcia tem se queixado. Não, ela vai dizer, olha, estatisticamente eu tenho mais ou menos X% de pessoas, né, com isso. E eventualmente, fazendo esse mapeamento de risco, né, elas vão poder evitar com que esse risco aconteça, né? E eu estou vendo um monte de pergunta aqui do lado. Não, vamos aproveitar que eu acho que aqui encaixa no que você está falando agora, a pergunta da Denise, né? As empresas não estariam fazendo prova contra elas mesmas? Não, se a empresa for cuidadosa. Cuidadosa em que sentido? Em que esse mapeamento seja feito para que o risco seja extinto. Né? Então, se eu percebo que eu tenho um ambiente tóxico na empresa como um todo, aí é um grande problema para você resolver isso. Vamos sair um pouco do assédio institucional. Mas se eu percebo que eu tenho setores com equipes que têm esses problemas, se eu percebo ambientes de trabalho em determinados locais da minha empresa, ou um setor, ou uma célula, ou uma filial, o que for, em que eu percebo aquele problema, você vai ter que coibir aquilo. Então, você vai verificar, ok, eu tenho um risco aqui. O risco, primeiro, ele é geral, né? Então, o risco decorre do ambiente de trabalho, né, como é o seu título, tóxico, em situações de possível assédio. Então, eu combato o assédio, eu tenho um canal de denúncia, meu canal de denúncia é efetivo. Quer dizer, eu tenho todo esse arcabouço para evitar que o problema aconteça, que se acontecer, eu vou ter ciência dele o mais rápido possível e vou tomar medidas suficientes para extinguir com isso. Que aí vão
desde você às vezes perceber se aquela pessoa que está assediando já não é assediada, muito comum de acontecer, cadeia de assédio, muito comum. Se aquela pessoa não tem um problema externo, então você tem todo esse mapeamento que você vai fazer, até que quando eu dou os treinamentos eu acabo falando de uma maneira mais completa. Mas enfim, então assim, o que você vai fazer de prova? Eu tenho cuidados, eu mapeio os riscos, eu coíbo esses riscos, eu gerencio, eu tento fazer com que, se ele acontecer, eu resolvo o mais rápido possível, eu puno a pessoa que está agindo errado, eventualmente até com uma demissão por justa causa, tá? Então, o que vai acontecer? Se eu chego um processo na justiça, vai dizer, não, essa empresa é cuidadosa. Quando eu tenho este cuidado, até do ponto de vista civil, né? Eu sempre brinco que eu tenho a minha veia civilista. Do ponto de vista civil, você vai provar que você não tem culpa ali, né? Que aquilo aconteceu por uma circunstância, e às vezes você tendo todo um mapeamento, toda essa situação de que você coibiu, está cuidando, treinando, mandando embora ou punindo, o que for, evitando que aquilo aconteça, você vai diminuir ou até mesmo não ter uma questão de pagar uma indenização, né? Diferente se você, aquilo vai... Porque assim, as coisas não vão deixar de acontecer porque você não mapeou, né? Elas vão continuar acontecendo, você não vai olhar para aquilo, e a hora que estourar alguma coisa, vai estourar e você vai falar, ok, o coitado do advogado que vai te defender vai rezar a Deus, porque não vai ter o que fazer. Então, acho que é muito importante, e por isso que é um mapeamento extremamente cuidadoso, detalhado, e tem que envolver profissional da área da saúde mental, tem que envolver psiquiatra ou psicólogo, porque senão você não vai... É muito difícil o diagnóstico. Ele é multidisciplinar, né? A Pri está aí para não me deixar mentir sozinha. Então, é exatamente o caso de que todo cuidado é pouco. Né? Eu quero ouvir um pouquinho a Pri agora, e eu vou insistir um pouco num ponto aqui, mas depois, Malu, já vou até te preparar para a pergunta que eu vou fazer, que é uma pergunta chatinha, tá? Eu trabalhei 10 anos no banco, e quando eu saí do banco, assim, sabe-se lá por que vias, eu recebi ligação de uns 15, 20 advogados, cada um com uma linha diferente, alguns querendo prometer que eu ia ficar rico só se eu fizesse essa e essa outra queixa, e não importa se aconteceu ou não, mas dá para ganhar. E aí eu quero falar um pouquinho sobre isso depois. Eu sei que, assim, é espinhoso falar sobre isso tecnicamente, mas eu queria só que a gente falasse por alto, para não entrar em nenhum problema ético aí para você, tá bom? Mas já se prepara aí que nós vamos entrar nesse tema espinhoso aí, tá? Pri, olha só, a gente tem aqui, ó, a Renata tinha falado assim, ó, eis a importância do treinamento para todos. Na hora que a gente estava falando, né, de possíveis gestores que acabam tendo esse comportamento tóxico, né, principalmente liderança, que por vezes é um ótimo técnico, mas não sabe liderar. É preciso lapidar o diamante. Mas eu queria insistir um pouco aqui, assim, ó, com visão de quem estava ali nas trincheiras. Eu conhecia colegas, né, que estavam só esperando uma brecha para... isso aqui é culpa da empresa, sabe? Tem, assim, gente, vamos ser realistas, né? Tem gente que tá muito afim de trabalhar, tá muito afim de produzir, tá muito afim de ir atrás, e tem gente que tá meio afim de achar uma tábua de salvação para resolver os problemas, né, por outros caminhos, né? Quando a gente pensa, por exemplo, nas pessoas que procuram a terapia, eu imagino que na maioria das vezes são as pessoas que querem fazer as coisas, que têm os problemas e que querem resolver, né? Mas quando você, por exemplo, vai para uma consultoria em uma empresa dessa parte psicológica, tem também aqueles que estão assim, são reativos, que não querem, dentro da própria empresa, né, colaboradores da própria empresa, que são reativos, que não querem, porque assim, eles não querem terapia, eles querem que o ambiente seja caótico para ele poder reclamar. Ou não, ou eu tô viajando? O querer reclamar eu não sei, mas aconteceu uma situação muito recente.
E só fazendo um adendo, né? Você falou, as pessoas querem parar de... Elas querem resolver, né? Elas vão procurar terapia porque elas querem resolver. No fundo, elas estão sofrendo, então elas querem parar de sofrer. Muito bem. É só um ajuste, Não, porque ótimo ajuste, médico, né? A gostei. gente não vai na Sim, consulta, está tudo bem, né? A gente só vai quando a sim, mão é estourou, isso como mesmo. diz o doutor Jorge, né? Mas olha que interessante, eu recebi um contato de uma empresa, justamente para fazer essa proposta de implantar uma área de saúde e bem-estar, pensando no preventivo, porque houve 2 episódios relacionados à saúde mental de uma pessoa dentro da organização, que comoveu, assim, mobilizou todo mundo, porque foi uma situação que ninguém sabia o que fazer. Tanto é que eu fiz até um post no meu LinkedIn falando, Priscila, tem uma pessoa aqui passando por um episódio, né? Enfim. E aí eu coloquei ali algumas orientações. Então, essa empresa viu que, porque eles presenciaram, não foi alguém contou, eles presenciaram. Tá. Vamos trabalhar junto? Vamos trabalhar junto. Tá. Proposta é essa, beleza? Fechou, fechou. Curiosamente, essa pessoa, que foi a motivadora de ter esse cuidado, foi a primeira a falar: não, não vou fazer, eu não Não preciso. quero. Ah, não preciso. Porque o caso ali também precisa ter um acompanhamento psiquiátrico, inclusive. Né? Então, mas é tipo assim, né? Ok, É. ninguém vai fazer nada forçado, né? Mas a empresa, né, ficou também até sem entender. Então, é curioso, porque eu converso com várias pessoas que pagam a terapia no modelo particular, né, nem por plano de saúde, e falam assim, nossa, eu queria tanto, né, ter uma ajuda para poder dar continuidade, enfim. E aí são coisas que a gente não entende mesmo, e acontece. Mas Se eu contasse, ninguém acreditava, mas não, eu mas consigo eu, isso. eu acho. Inclusive, a gente precisa qualquer dia juntar, né? A Malu e um psiquiatra, né? Pode ser o Dr. Jorge, ou convidar alguém para gente explorar os dois lados, né? Também, né? Da parte médica e junto com você na parte psicológica. Mas eu vejo isso no dia a dia conversando com as pessoas. Tem gente que você conversa com a pessoa e você vê que a pessoa está extremamente ansiosa e ela acha que tá ótima. E a outra que você conversa e parece que a pessoa tá super bem, super equilibrada e ela quer procurar ajuda porque ela acha que não tá tudo bem. Então, é meio estranho, né? Assim, a percepção, se bem que é estranho, mas a gente sabe. O Dr. Jorge, quando veio aqui no Papo de Carreira, ele falou: a pessoa, quando ela percebe que ela está com problemas, ela já está Sim. afundada no problema, né? E é mais complicado ainda, Pri, eu acho, é que assim, a gente não pode fazer uma intervenção forçada, né? Jamais. Tem que ser. A pessoa tem que entender que ela precisa. E Ou se for tem alguma alguma coisa forma? compulsória, é pela família, né, Malu? Mas, assim, casos ultra específicos, sabe? Existe, mas não é um negócio tão Aí eu vou simples. pegar um outro gancho. Vamos. Manda. Vocês mapearam de verdade o que o pessoal da empresa entende? Porque, assim, é muito comum o trabalhador, e eu não estou falando só de doença mental, tá? Estou falando de doença mesmo. Nos anos 2000, eu fiz um encerramento de uma filial de um cliente em São Paulo, e a gente fez todo um mapeamento de doença profissional, acidente de trabalho, para fazer acordo com o sindicato, e eu fiz com um médico do trabalho que é parceiro nosso até hoje, o Dr. Cláudio. E uma coisa que ele me falou que realmente, né, dava para perceber, isso eu estou te falando de comecinho dos anos, final dos anos 90, comecinho dos anos 2000, muita gente não diz na empresa que está doente, tá? Por 2 motivos, ou porque é aquele cara estoico, né, que você aguenta tudo, ou porque ele acha que se ele falar, se ele for para uma terapia, o chefe vai achar que ele é um fraco, ou uma fraca, né, homem ou mulher, e ele ou ela vão ser demitidos, tá? Então, assim, por que será? E aí que eu falo que o mapeamento é completo, né? E aí é o que eu, assim, da experiência toda que eu tenho nesses meus 36 anos, indo para 37 de consultoria nessa área,
O que você percebe, às vezes, quando você dá esses treinamentos? É muito interessante, eu sempre falo, quando eu dou os treinamentos, separamos por níveis hierárquicos. Não misture níveis hierárquicos, não dá certo. Dá muita diferença, né? O nível Não é hierárquico... isso, as pessoas não se abrem. Ela não vai falar nada com o chefe dela. Sim. Claro, sim. Entendeu? Sim. Então, assim, é muito importante você mapear por que essa pessoa não quer fazer a terapia. Porque ela não aceita que ela tem problema, ou porque ela não quer expor na empresa que ela tem um problema, porque ela quer que seja tratado como algo pontual, com uma eventual e terminada causa externa, e que tudo bem, ela vai continuar trabalhando, tudo bem, normal, sem problema nenhum, não vai ter afastamento médico, ela não vai deixar de render para a empresa, ela vai cumprir as metas dela. Então, assim, quando eu falo de mapeamento de risco, de PGR, eu estou falando de um mapeamento profundo, eu não estou falando para fazer para inglês ver, né? E aí entra isso. Então, às vezes, a Priscila vai fazer um mapeamento, mas junto com ela tem que ter alguém. Sabe aquela figurinha, não adianta ter mestrado, doutorado, o negócio é ter as manhas? É mais ou menos isso, tá? Você tem que ter alguém com você que conheça aquele ambiente de trabalho, ou que conheça ambientes de trabalho e saiba onde procurar. Eu brinco no GT de Compliance Trabalhista que eu lidero, inclusive com o Alisson, que está coordenando comigo agora, que vem de compliance, entre aspas, puro, né? Que eu falo que não existe isso, mas enfim, não adianta você fazer auditoria de tique. Você tem que saber onde está o risco, você tem que saber que tipo de risco tem naquilo ali, para você saber procurar e para você saber coibir. Por isso que é algo que é muito profundo e é algo que tem que é multidisciplinar. Não dá para uma única pessoa, porque assim, o que chega para a Priscila vai chegar para ela como uma psicóloga de um atendimento de uma pessoa que foi enviado para ela. Ou de trabalhadores que vão se voluntariar para um tratamento. Mas o que será que o chefe dessa moça pensa de terapia? O que será que o dono da empresa, ou o presidente da empresa, ou sei lá quem da empresa acha disso? Você entendeu? Então, é muito complicado, né? E a empresa que é responsável, ela vai saber olhar para isso. A maioria é responsável? Não. Tá? Se fosse, a gente não estava aqui discutindo, que nem tinha um monte de gente, vamos tentar fazer obrigatório, não, vamos botar certificação, não, com a empresa tem que ter certificação, não pode ser obrigatório, porque senão, enfim, é um cuidado que é muito profundo, que você não vai resolver de chamar uma consultoria externa e em uma semana você tem um mapeamento desse risco. Não tem. Sim. Se alguém fizer isso para você, tá fazendo alguma coisa pronta que puxou no Google, tá te dando só para apaziguar a sua consciência e para mostrar para o auditor de trabalho. E que não vai funcionar, né? E que não vai funcionar. Não vai funcionar. Ô, Malu, deixa eu sou insistente, tá? Eu quero insistir no ponto de e entender assim, né? Como é que uma visão do direito para isso. Porque eu vivi um ambiente de mercado financeiro, de banco, por 15 anos, né? 10 anos numa instituição gigantesca aqui do Brasil, muito conhecida. E como eu narrei, quando eu saí, assim, foi imediato, sabe? Eu saí da empresa, eu fui contatado por diversos advogados. Eu não quero, de maneira nenhuma, entrar na parte aí que tem a ética da profissão e tal, porque assim, pode a gente entrar, tem... porque se é antiético, a gente tem que falar. A gente tem bons psicólogos, maus psicólogos, tem bons professores, maus professores. E existia uma indústria de, banco, se você saiu, você tem... Na época, hoje não tem mais, na época tinha uma tal da 7ª e 8ª hora, que bancário tinha que trabalhar... o bancário ele só podia trabalhar 6 horas por dia, e quando você... Assim, eu vou falar aqui e vai ter gente que vai ficar muito brava comigo, mas assim, quando você entra num banco para fazer um trabalho administrativo, por exemplo, de tecnologia, a pessoa fala assim para você, meu amigo, você vai assinar um contrato aqui de trabalho? Você não trabalha em agência, tudo bem? Isso significa que você vai trabalhar 8 horas por dia, tudo bem para você? Você aceita trabalhar 8 horas por dia? A gente vai te pagar o salário tal aqui para você trabalhar 8 horas por dia? Você aceita? Aceita. Então assina aqui. Aí a pessoa sai, alguém chega para ela e fala assim, não, você não podia trabalhar 8 horas por dia, você tinha que trabalhar só 6. Então você tem direito à 7ª e 8ª hora, e você ficou muito tempo, você faz uma conta, e aí tinha uns que aumentavam a conta para você achar que você ia ficar milionário. Eu, como empreendedor, eu acho estranho.
Porque, assim, a empresa teve o cuidado de explicar, de falar. Eu não sei o juridiquês, você vai me ajudar, tá bom? Mas, assim, eu entendo o seguinte, meu amigo, eu aceitei trabalhar 8 horas, eu assinei um contrato de trabalho que me falava que o salário que eu ia receber era por 8 horas. Por que agora eu vou entrar com um processo pedindo 7ª e 8ª hora? Mas Aí a tinha gente uma indústria sobre tem, isso. E eu queria entender se não vai ter uma indústria, por exemplo, da saúde mental também, e se tem, isso é errado ou não. tem indústria de tudo, principalmente na área jurídica. Existem, inclusive, alguns tribunais fazendo mapeamento que eles estão chamando de processos predatórios, tá? Existe gente pegando o trabalhador que nem conhece o advogado, pra você ter uma ideia. Só se olhar as notícias que tem por aí. O que normalmente acontecia e acontece? Você tem 2 fontes de vazamento. Ou indicação de alguém que já entrou com a ação. Ah, aquele meu amigo saiu. Ou de alguém de dentro da empresa, que uma vez em auditoria a gente pegou isso. Tá? Ou às vezes do sindicato. O que acontece? Primeiro, para a CLT, o trabalhador brasileiro, por incrível que pareça, é semi-incapaz. Ele pode casar, ele pode comprar uma casa, mas ele não pode decidir se ele vai trabalhar 6 ou 8 horas, ponto. Tá? Em alguns casos, agora está se entendendo com o tema 1046, que coletivamente ele até pode ter algum prejuízozinho aí, mas sujeito a chuvas e trovoadas. Por isso que eu falo que o mapeamento é importante. E por isso que eu falo que o programa tem que ser robusto. E tem que ser acompanhado, e tem que envolver o médico do trabalho, e tem que envolver mapeamento, e tem que envolver controle. Por quê? Porque aí eu tenho provas para apresentar. Né? Eu tenho provas para dizer, olha, Maria Lúcia passou por treinamento, ela trabalhou assim, 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 a gente tem esses e esses programas na empresa, né? Hoje você já tem, como teve uma época que todos os processos tinham assédio moral. Todos. Tá? Teve advogado que falou para mim que punha para facilitar acordo, porque pagar a indenização por assédio moral não tinha encargo, então era mais fácil para a empresa pagar, porque pagava só aquele valor, não pagava o INSS, enfim. Esse nível. E aí, tinha clientes que eu falava para ele, então, amigo, você acaba de conseguir não ter um acordo, porque meu cliente não faz acordo com nada que envolva assédio moral, a gente vai até o final, enfim. Mas eu acho que se você tem esse cuidado, você está fazendo prova a seu favor, e não contra você, né? Desde que você mapeie o risco de verdade, desde que você controle, gerencie e tome providência se alguma coisa acontecer. Se você não vai tomar providências, você vai ter um mapeamento de risco flat, assim, né, que eu chamo de FEBO, e pronto. E aí sim você vai fazer prova contra você, porque vai dizer, olha, aconteceu tudo isso aqui. E eu não fiz nada. E eu precisei ir para o Ministério Público do Trabalho porque eu não tive suporte. Ou eu entrei com uma ação porque eu fiquei doente porque eu não tive suporte, né? Então, quando você tem um bom mapeamento e principalmente uma coisa que, infelizmente, é uma das questões mais fracas e mal feitas nas empresas, que é o exame médico admissional, né? Você vai no médico do trabalho quando você vai entrar na empresa. Oi, Roberto, tudo bem com você? Você tem algum problema de saúde? Não, obrigada, apto. Tá apto. É isso mesmo. E aí eu não estou falando só de doença mental, estou falando de uma série de doenças. Para você ter uma ideia, a Convenção Coletiva dos Metalúrgicos em São Paulo, ela tem uma cláusula há milênios que diz o seguinte, olha, se o trabalhador entrar na empresa com uma doença qualquer e ele for cientificado de que ele tem aquela doença, ainda que ele piore, ele não tem estabilidade. E a convenção, ela dá estabilidade hoje de 33 meses para doença profissional e ela dá uma estabilidade de até a aposentadoria, eventualmente, dependendo da sequela de um acidente de trabalho típico. Então, assim, mas falando de doença, você foge dessa estabilidade de 33 meses se o seu médico do trabalho tomar o cuidado de ver se aquela pessoa tem uma tendinite. Alguém faz isso? Não faz. Então, por que se fez isso? Para evitar que o trabalhador fosse discriminado. Esse cara trabalhou 15 anos numa outra empresa, esse cara tem algum problema de saúde, depois ele vai entrar aqui e vai querer ficar aqui para sempre, então não vou contratar. Para evitar que isso acontecesse, em proteção do trabalhador, ele
foi feito isso. Ninguém faz nada, os admissionais nenhum. Nunca na minha vida eu vi, ó, que eu trabalho com metalúrgica faz tempo. Tem isso, tá? O que não pode acontecer é, se eventualmente, e eu acho que vai, porque eles disseram que vai entrar na NR1, né, que tem o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, o mapeamento da saúde mental, a empresa que fizer mal feita, vai sim ter problema, com certeza, não tenho a menor dúvida, tá? Ou aqui disser assim, não tem o risco de saúde mental. Não, você tem que ver se você tem ou não. Né? Por que você não tem? Isso vai estar no teu PGR. Olha, não tem por causa disso, entendeu? Entendi. Porque lembra, isso não é só causa, é com causa. Então, se eu tenho alguma pessoa, o que teu médico do trabalho também tem que saber? Se eu tenho uma pessoa que eu percebo que tem um problema de uma saúde mental por questões externas, como que eu vou gerenciar essa pessoa, inclusive com o departamento de segurança do trabalho, eventualmente quem for o profissional ali envolvido, um psicólogo, o que for, para que essa pessoa não piore. Tá? Porque aí, senão, sim, se eu sei que a pessoa tem, não faço nada para melhorar a situação, né? Faço como aquele teu amigo, cara é um fraco, não aguenta nada. Cara é um fraco, não aguenta nada. Você vai pagar a indenização dele mais tarde. Entendeu? Então, é mais ou menos por aí. Eu acho que... e aí, combater o assédio é essencial. E para combater o assédio e não ter um ambiente tóxico, você começa a olhar lá atrás na questão da discriminação. Então, assim, eu tenho um programa de diversidade de verdade ou é de comer? Eu tenho questões discriminatórias. Dificílimo achar, né? Os programas de verdade, né? Ou eu escolhi uma bandeira, né? Eu só tenho, eu tenho uma que eu chamo de diversidade seletiva, né? Só não todas. Eu trabalho com deficiência intelectual. Eu trabalho voluntária com deficiência intelectual desde 94. Eu trabalhei numa instituição que infelizmente fechou, que foi a OAT, e a gente fazia inserção desses jovens no mercado de trabalho. E eles trabalhavam super bem, mas é a deficiência mais difícil de você incluir. Imagina. Por preconceito, puro e absoluto, não tem outra palavra. Então, tudo isso você vai ter que mapear neste teu programa de gerenciamento de risco. Legal. Porque como é que eu vou analisar o risco de gerar uma saúde mental? É em cima de ambientes de trabalho, tirando a parte química, tá? Que essa é fácil. Trabalho com tolueno, benzeno, tudo isso pode gerar, tá? Então eu vou usar máscara, já até se sabe quais são os níveis, né? Tá na lista do previdenciário. Então, assim, para eu mapear, eu preciso olhar tudo isso, né? Eu brinco que eu estou me especializando em igualdade de gênero, porque eu estou estudando bastante, vai ser o meu tema do mestrado e na Catalunha, mas, assim, quando que a empresa tem, às vezes, você pega empresas que têm ESG, que tem um baita propaganda de ESG, mas não tem programa de desenvolvimento da mulher dentro da empresa. Que cáspita de ESG é esse, entendeu? Então, ou você vai lidar com a realidade, ou você vai aumentar teu buraco. E aí você vai ter problemas, sim, de mapeamento em empresas que têm o que a gente chama de assédio institucional. Que é o quê? É um ambiente em que a gestão empresarial é feita de maneira assediante. E isso acontece muito, por incrível que pareça, em alguns setores mais, em outros setores menos, né? É um caso emblemático e que foi fora do Brasil, mas que foi altamente emblemático, assim, para mim, porque foi extremamente grave. Foi o caso da Orange, na França, em que houve 39 suicídios devido a assédio, e que foi a primeira vez que os diretores de uma empresa foram condenados por homicídio culposo, por assédio, por morte, por assédio. Bem grave essa situação. Começou a ser estudado e denunciado pelo sindicato, durou um tempão a investigação, tem todo um processo, eu tenho algum material, depois eu te mando, mas enfim, para mim foi um dos casos mais emblemáticos. Eu digo isso porque assim, é um extremo, mas é onde pode chegar. Não, mas é nos extremos que às vezes a gente percebe onde estão os problemas, né? Sim. Ô, Malu, deixa eu voltar aqui, eu queria só voltar numa coisa que a Denise falou aqui, porque eu acho que você respondeu no meio, né? O mapeamento não pode servir como mecanismo para demitir o mais fraco da relação. Eu acho que você já deixou claro que, se for bem feito e se toda a estrutura
for bem feita, não, porque ele vai ser um programa de verdade e isso vai funcionar, no final das contas, para os dois lados. Foi isso que eu entendi. Tá Eu acho que certo ou não? quando ela fala de mais fraco, talvez seja assim, a pessoa que está sendo acusada de assédio, por exemplo, ou de causar aquela doença mental ou aquele ambiente assediante, é alguém que também sofre o assédio, que é o que eu te falei, que não é difícil, por mais que algumas pessoas achem que não é difícil, tá? Quando a gente faz investigação de assédio bem feito, você perceber que a Malu está sendo assediada pelo Roberto, mas aí você percebe que o Roberto está sendo assediado e você tem uma cadeia de assédio em que a corda estourou do lado mais fraco. É uma tá? cultura assediante, assim. Isso. Mas às vezes você não tem uma cultura, que é o que a gente chama de assédio institucional, você não tem uma cultura generalizada na empresa, mas às vezes é um determinado naquela cadeia. departamento. Uhum. E aí, se você tem um mapeamento bem feito, e tem coragem de fazer direito, você vai chegar no cara mais alto, ou na cara mais alta, ou na pessoa, ou homem, ou mulher, ou seja lá o que for. Você vai entender onde está essa cadeia. Você vai entender. Por isso que eu falo de que você tem que conhecer a empresa que você está, vamos dizer assim, auditando, né, mapeando o risco. Você tem que conhecer o negócio, você tem que conhecer para você poder fazer direito. Não dá para chegar com desculpa, eu da sua área, uma inteligência artificial, porque ela não vai saber fazer direito. Tá? Primeiro que a inteligência artificial nasce burra, ela só tem uma grande capacidade de processamento de dados e ela pode aprender tudo errado se você ensinar tudo errado, como mostra todo o viés discriminatório das inteligências artificiais de seleção, de tudo isso, né, que a gente vê por aí. Então, assim, para que não estoure do lado mais fraco da relação, sim, a Denise tem razão. Para que isso não aconteça, tem que ser feito de maneira séria. E para ser feito de maneira séria, você tem que estar com profissionais que saibam o que procurar, que saibam o que olhar. Então, envolve médico, envolve psicólogo, envolve psiquiatra, envolve advogado da empresa, ou enfim, alguém que realmente conheça a empresa profundamente, seja interno, não seja interno. Envolve compliance? Pode envolver compliance, depende do compliance. Tá? Depende do interesse que compliance tem de olhar isso. Claro. Mas é multidisciplinar, tem que ser profundo e tem que ser a sério. Se você faz um trabalho a sério, você vai ter frutos depois. Tá? Pode ser que você abra uma caixa de Pandora, sim, no primeiro momento, mas em alguma hora você vai ter que abrir e vai ter que resolver. Muito bem. Malu, eu queria, assim, antes de passar a palavra aqui para Pri, eu queria que você fizesse uma tradução aqui para mim, porque eu sou curioso, e a Renata, quando a gente estava falando aqui, ela disse assim, ó, eu acho que era na hora que eu estava falando daquela situação no banco, né, ela falou assim, isso é feio, o TED está lotado de processo. Para mim, TED é transferência eletrônica. Não, o que é esse Tribunal de TED? Ética e Disciplina da OAB. Tá bom. Tá bom. Então porque tá bom. é o que eu te falei. Agora eu entendi. Essas investigações dos processos chamados de litigância predatória. Tá. Tem vários casos, tem tribunais fazendo esse tipo de investigação, processando e mandando para o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, o próprio tribunal mandando os advogados para lá. Assim, tem casos de reclamantes que disseram, gente, eu não entrei com esse processo, eu não quero continuar com esse processo. Aí é pior ainda. Eu nem sei quem é esse cara, entendeu? Nossa, então, não, teve época que o pessoal pegava morador de rua, umas coisas do Arca da Velha. Tem de tudo nesse mundo de Deus. Caramba. A própria Renata, é que não apareceu aqui, então não vou poder pôr na tela, mas a Renata também fez um outro comentário, ela disse assim, ó, infelizmente ainda existe escritório que capta cliente em afronta ao EOA. EOA. É o estatuto da OAB. Tá bom. Faz todo sentido. E aí o último que ela fez aqui, ó, agora o relatório do MTE vai obrigar ainda mais a criação de programas para incentivar a contratação e promoção das mulheres. Aqui deve ser Ministério do Trabalho. Ministério do Trabalho. É o da transparência. Assim, só pegando um pouquinho esse gancho, talvez isso daí depois você vai discutir mais profundamente em algum momento, mas assim,
Eu tenho algumas críticas à forma como a lei de transparência salarial foi feita, até porque ela é uma transparência salarial. Meu entendimento é mecanismos para a igualdade salarial, a gente já tem um monte desde 1943 e não funcionou. Tá? Eu acho que a gente teria que trabalhar em cima das políticas de incentivo, regulamentar um monte de coisa que tem na lei Emprega Mais Mulheres, que não foi regulamentado, que facilitaria o desenvolvimento da mulher, inclusive do ponto de vista de carreiras técnicas, tá? Precisa regulamentar, não foi regulamentado. A gente já está para quase 2 anos, daqui a pouco, que a lei foi feita e nada. Para mim, a equidade... primeiro, a legislação brasileira, ela traz nela formas de evitar com que o salário seja igual, que é o artigo 461, tá? Isso facilita, o artigo 461 dá assim, quando que você pode ter uma equiparação salarial, tá? Tá. Ele é muito restritivo, que assim, é exatamente a mesma função, com uma diferença não inferior a 2 anos, ou na mesma empresa com uma diferença de 4 anos, com a mesma perfeição técnica, produtividade, blá, 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 na mesma Dá margem a poder pronto, fazer acabou, diferente, matou, né? E totalmente diferente do que no mundo se discute hoje, que é o trabalho de igual valor, que não significa a mesma função, que não significa nem mesmo o mesmo cargo, enfim, tem uma série de diferenças, tá? Mas, de qualquer maneira, eu acho que o foco, e aí a mesma coisa, pegando o gancho para trazer para a questão da saúde mental. Não adianta eu ter um PGR, né? Ou não adianta eu ter uma certificação se eu tenho na própria lei esses mecanismos de defesa, né, de dar uma segurada naquilo. Então, assim, por que muitas empresas não quiseram publicar os seus relatórios? Porque usou o CBO, isso é uma verdade, e a minha estrutura de cargos e salário é completamente diferente. Isso também é uma verdade. Então, por que eu não vou focar? Primeiro, vamos estudar como é que OCDE, como é que o OIT, como é que Bloomberg, como é que todo esse povo, porque 55% dos países que fazem parte da OCDE hoje têm legislação que obrigam a publicação de relatórios de equidade, ponto. Então, não é uma coisa que nasceu no Brasil, tá? Como que isso é feito no mundo todo? Que tipo de relatório tem? Vamos dar uma estudada nisso para trazer dentro da nossa realidade o que é possível, mas por que a gente não vai focar aí sim, num desenvolvimento da mulher no ambiente de trabalho, em políticas de desenvolvimento, de levar a liderança, né? Porque muitas vezes você vai ter problemas de saúde mental nas trabalhadoras por uma questão de sobrecarga, né? Estou vendo a Denise aqui, a empresa com mais de 50 mulheres, mas que ganham menos do que o homem, pode ser considerado um ambiente tóxico. Se a motivação for preconceito, sim. Tá? Às vezes, tem uma coisa que a gente chama de viés, né? O viés inconsciente. Quando teve essa situação da lei, em alguns clientes, a gente fez um mapeamento prévio para tentar entender, um deles, inclusive, a gente foi respondendo com cada uma das filiais, que o pessoal da RH foi respondendo aqueles questionários, tem política, quais são os seus critérios para a promoção. E um caso foi muito engraçado, que mostrou a questão do viés, porque foi assim, é uma fábrica, né, interior de São Paulo, e aí um dos critérios de promoção era ter disponibilidade para hora extra, não ter absenteísmo, que é o que você perguntou lá no comecinho, o que era isso, absenteísmo e tal. Uhum. E a gente conversando, eu falei para ele, mas você já percebeu, do ponto de vista cultural, que a mulher é a pessoa que às vezes vai faltar mais por um problema, às vezes até da família, porque socialmente... Tem que cuidar tem uma do filho, ministra do problema, do Supremo Tribunal Federal que não deixa a mulher entender isso, que diz que a mulher que trabalha na Riachuelo não pode se desenvolver igual ao homem, porque ela não pode trabalhar igual ao homem, né? Porque ela socialmente tem que cuidar da família, então que domingo tem que lavar a louça. Então, aí ele começou a falar, e eu falei, você percebeu que teus critérios naturalmente acabam excluindo as mulheres? Participar de programa de dar ideia para qualidade, será que ela vai ter tempo, de repente, de fazer isso? Que mecanismo você tem na empresa para que ela tenha tempo para participar disso, por exemplo? Aí ele falou, verdade, doutora, não tinha pensado nisso. Aí ele falou assim, foi muito engraçado, ele tentou arrumar. Então, mas sabe o que é? Não, mas elas são super boas profissionais. Eu
Falei, que bom, são comprometidas com a empresa. Falei, que bom. Inclusive, a gente acabou de fazer aquelas movimentações, aqueles benditos aumento do 80, 100, 120, que eu odeio aquilo. E foi super tranquilo. Eu falei, porque elas não reclamam, né? Não dizem que tem que ganhar mais, não discordam nada de você, certo? Certo, que bom. E aí ele falou assim, não, mas elas são mesmo muito comprometidas com a empresa. Eu falei, que bom, quantas mulheres supervisoras de fábrica você tem? Nenhuma. Falei, então, amigo, você tem algum problema grave aqui. Porque se elas são super comprometidas, você gosta pra caramba do trabalho delas, você não promove ninguém, o que tá de errado aqui? Vamos rever os conceitos. Alguma coisa estranha, né? Ele, não tinha pensado nisso. Falei, que bom, tô te fazendo pensar. Próxima reunião é em agosto para saber se você melhorou alguma coisa. Eu já tô tem pensando relatório aqui, novo no pedaço. Eu já tô pensando aqui que a gente talvez tenha... Eu já tinha até falado isso, né? Acho que é um tema legal pra gente trazer aqui no Papo de Carreira, especificamente sobre equidade, salários e tal, porque acho que são interessantes. Eu queria trazer um pouquinho a Pri, a gente já tá chegando... Na verdade, a gente tá já caminhando para estourar o nosso tempo, né? Mas eu queria aproveitar um pouco esse gancho que você deixou, Malu, para a gente falar um pouquinho disso, encerrar e talvez já ficar aí, já nos prepararmos para trazer esse papo aqui sobre essa equidade ou as dificuldades, né, para a gente ter salários iguais, essas coisas todas. Eu confesso para você que eu imagino que tem muita gente que não consegue enxergar isso como um problema. Porque eu, às vezes, assim, ó, a minha equipe, hoje em dia, é muito mais feminina do que masculina, a equipe que a gente tem aqui de colaboradores e tal. E com o passar do tempo, você vai aprendendo um pouco a talvez tirar a miopia de que esse problema é mimimi, ou não existe, ou não sei o quê. Então eu queria abrir um pouco esse tema especificamente, e aí começando com você, Pri, mas só para a gente deixar um gancho aqui para fazer isso num outro dia, né? Pela sua visão, aí olhando, né, pela visão da psicologia e tal, a gente hoje a gente tem um ambiente, vamos falar mais aqui Brasil especificamente, né? A gente ainda tem um ambiente que dificulta muito o trabalho da mulher ou não, ou isso está melhorando, ou quais são os principais problemas? Dá só um gostinho assim para a gente deixar para um próximo papo. Vamos lá. Deixa eu tentar exercer o meu poder de síntese, né? Uma pena, não, você pode se apegar em algum ponto e trazer só esse ponto. A gente depois faz um papo só sobre isso. Sabina, com certeza, né? O que eu observo das meninas, né? Das mulheres mais jovens, até as mais experientes, esse excesso de autocobrança, né? Que tem muito aí de uma questão cultural, que eu sempre comento, né? Resgata aí a sua infância, se você brincou de bonequinha, né? Então você fazia comidinha, você pegava sua boneca, dava mamada, não sei o quê, e isso vai trazer, é um negócio que a gente não para pensar, mas reflitam aí, mulheres, como é que foi a sua infância, quem teve, né, essa questão de brincar. E aí a gente traz isso para a fase adulta e autocobrança, assim, exacerbada. Então, tem que ser boa profissional, tem que ser uma pessoa referência no trabalho, tem que casar, tem que ter filhos, teve o primeiro, quando vai ter o segundo, E aí, se a gente não para pensar qual é o real papel que nós podemos exercer na sociedade e terceirizar aquilo que não é nosso, devolver o que não é nosso, a gente vai ter problemas, porque a gente sempre vai tentar atingir uma expectativa que a gente nem sabe qual é, mas a gente está sempre ali. E muitas vezes a gente não para pensar, a gente não para sentir, e quando a gente vê, adoeceu. E cansei de ouvir as mães, assim, cansei no sentido de ver um discurso muito padrão de será que eu estou sendo uma mãe suficientemente boa? Será que eu sou uma esposa boa? Será que eu sou uma boa profissional? E você olha de fora, pelo menos o que ela traz, são trajetórias brilhantes, né? Ser boa mãe, enfim, né? Aí não é o caso de eu julgar, avaliar, mas ela me traz elementos que sim, nossa, eu cheguei cansado, mas ainda assim fiz lição de casa com meu filho. Então, mas para elas parece que nunca é o suficiente. Então, é difícil. Você, assim, ó,
as coisas que a gente tem visto pela neurociência, né, das diferenças do funcionamento cerebral de homens e mulheres, uma delas é que isso existe alguma divergência, mas me parece que já está um pouco mais consenso de que o cérebro feminino, ele conecta mais a emoção com a razão, ou seja, essas coisas, é como se essas coisas estivessem mais conectadas, e no cérebro masculino essas coisas estão mais desconectadas, por isso que, via de regra, a gente consegue ver que os homens negligenciam um pouco mais as emoções, ou melhor, conseguem deixar a emoção um pouco mais de lado, muitas vezes, e tenta trabalhar no campo racional, ainda que essa racionalidade seja movida muitas vezes por emoções. Às vezes é uma emoção, uma raiva, uma competitividade, alguma coisa assim. Mas se isso realmente for verdade, ou seja, as mulheres estão muito mais conectadas com as próprias emoções do que os homens, será que isso não dá uma vantagem competitiva no ambiente de trabalho, quando o ambiente de trabalho é um pouco mais tendencioso a ser mais tóxico, mais competitivo, mais estressante, e isso talvez faça com que a gente acabe tendo essa diferença de tratamento? Eu não estou dizendo que isso está certo, tá? Eu estou dizendo que será que isso não explica um pouco por que as mulheres talvez sofram um pouco mais em ambientes mais tóxicos, via de regra? Ou será que isso não tem nada a ver? Pode ser só o que você acha, tá? É porque isso me ocorreu agora, assim, que me parece que Ok, pode ser meio que uma blindagem, acredito. assim. Acredito que, ok, você sempre traz, né, essa questão da neurociência, né? Eu trato de indivíduo para indivíduo, então pode ter as estatísticas, tudo, mas eu sempre vou olhar para o sujeito. Mas, ok, vamos partir desse princípio que as mulheres sim têm esse olhar, ok. E aí ela entra num ambiente onde ela não é validada. A questão está na não validação. A gente não Sim, pede para ninguém concordar com a nossa briga. Sabe quando você conta alguma coisa e a pessoa fala assim, ah, mas olha, isso aqui deu errado, mas olha a trajetória profissional. E aí aquilo soa como nada, porque a gente não está falando da trajetória como um todo, a gente está falando de algo específico. E aí as pessoas, inclusive todo mundo, tá? Por N motivos, tem essa dificuldade em invalidar o sofrimento do outro. E aí, não concordo. adianta nada eu me conhecer muito O bem, nosso eu problema entender. sempre é mais importante do que o problema do outro, né? Assim, Mas assim, aí eu posso articular, eu posso descrever como eu me sinto, qual é o impacto da sua fala ou de tal situação reverberou em mim, do que. Mas se o outro não consegue só ouvir, e ao invés de tentar me convencer que olha, isso aqui deu errado, mas olha essas coisas que legal, eu não me sinto validada. E aí isso pode comprometer, sim, a forma com que eu vejo as coisas. Porque, pô, eu tô aqui, tô sentindo, tô descrevendo e ninguém tá nem aí. ninguém está validando isso. Dentro da sua visão, Pri, das coisas, das pessoas que você conhece, você vê mais mulheres ou mais homens procurando terapia por conta de problemas profissionais? Ou vamos dizer assim, por causa de ambiente profissional? Eu sei que isso não é uma estatística válida, porque é um microcosmo Meu muito universo, pequenininho, né? mas só para Ah, na estatística, as mulheres. procuram mais, né? Homens também trazem demandas de profissionais, mas das mulheres, muito. É. Muito bem. Ô Pri, e agora, sua mensagem final, porque a gente já conseguiu estourar nosso tempo e eu quero ouvir a Malu também sobre esse tema. Ah, gente, tô assimilando ainda, porque tô tendo muitas influências aí diárias de pessoas, e aí você fica, tá, como é que eu faço tudo isso? Tá, tô borbulhando aqui, tô tão Não, é assim que é bom. eufórica, eufórica no sentido de assim, é muita coisa para fazer, e você fala, tá, mas eu vou fazer esse trabalho, mas a empresa só quer. Tá difícil, eu não sei opinar ainda sobre isso. Aham. Não, não tem problema. Vamos, inclusive, já deixar mais ou menos marcado aqui que algum dia nós vamos trazer um tema aqui sobre a parte de trabalho dos homens, das mulheres, né, equidade, todas essas coisas, a gente vai tentar aprofundar um pouco mais também. Muito bem. Então, vamos lá, Malu. Eu queria ouvir você um pouquinho sobre esses temas aí. Pode ser. Agora, assim, a gente já ouviu muito a parte jurídica, né? Então você pode trazer um pouquinho mais, se você quiser, mais um pouco da sua opinião também, para a gente fechar o nosso papo de carreira de Então, hoje. a minha opinião é a seguinte: eu acho que o homem normalmente tem os problemas, sim, mas se você olhar,
E aí, quando você vai fazer esse mapeamento de risco, eventualmente, em algumas coisas você vai perceber isso na empresa, se você for cuidadoso, é uso de álcool, droga, agressividade em casa, violência familiar, agressividade na empresa. Então, assim, o homem sente igual, mas culturalmente ele não deve mostrar. Quando ele não deve mostrar, ele começa a entrar em todos esses outros problemas. Sai para outros caminhos. Piores, inclusive do que ir buscar uma terapia, que para mim é sinal de maturidade. Então, eu acho que tem isso. Eu acho que tem sim uma questão cultural extremamente forte. A sociedade não vê o homem como um ser capaz de ter e cuidar de seus filhos. É só você ver que a licença paternidade, acabei de escrever isso no RH para você, que eu tenho uma coluna lá mensal de RH, que eles falaram, escreve para a gente sobre o Dia dos Pais, da licença paternidade. O homem tem uma licença paternidade de 5 dias. Para ele ter 20, ele tem que estar trabalhando numa empresa que está no programa de empresa cidadã, ele tem que querer tirar, e ele tem que fazer um curso de paternidade responsável. Porque a mulher, tudo bem. A mulher já nasceu para ser mãe e o homem não nasceu para ser pai, é isso? Ridículo, mas enfim. E, inclusive, Pri, eu nunca brinquei nem de boneca, nem de nada, eu brincava na rua mesmo, tirava a guerra de mamona em terreno baldio, por isso que eu fui para essa área de trabalhista, consultoria trabalhista empresarial, sindical, entendeu? Então, acho que influencia mesmo. Mas, assim, o que eu vejo é um tabu falar de saúde mental, e para o homem é um tabu e meio. Porque senão ele é fraco, ele é isso. Então, assim, ele enche a cara porque é legal. Final de semana vamos encher a cara, que bacana. Ou à noite vamos encher a cara, ou vamos para o happy hour, ou, né? Ou ele é agressivo, ele briga no trânsito, porque, afinal de contas, ele não pode levar para casa, aquelas coisas todas. Isso é um sintoma de saúde mental deteriorada. A pessoa que é equilibrada não vai sair fazendo isso, né? E aí vem a questão da empresa ter esse mapeamento também. Quer dizer, como que as pessoas estão agindo? Se a pessoa está tendo afastamento, se a pessoa está com um comportamento diferente, né? Eu brinco, quando a gente faz a consultoria, aparece de tudo, né? Então já apareceu para mim, desde gente dormindo no banheiro até... posso proibir as pessoas de sábado almoçar fora da empresa? Não, não pode. Por que você vai proibir as pessoas? Não, porque as pessoas voltam bêbadas. Porque tem feijoada com caipirinha. Aí eu falei, não, se voltar bêbado, você passa no departamento médico e não deixa entrar para trabalhar por uma questão de segurança, né? Mas proibir a pessoa de almoçar fora, não. Faz uma conscientização. Você vai voltar para trabalhar, você trabalha em máquina, presta atenção. Mas, assim, por que eu começo a ter esses comportamentos? E por que eu começo a ter comportamentos assediantes? E aí, pegando, né, voltando de novo porque a Denise falou, a demissão do mais fraco. Por que aquele mais fraco apareceu no fim da linha? Quem está antes dele? Né? O que aconteceu essa pessoa que está sendo agressiva com essa pessoa que acabou sendo agressiva com uma outra pessoa, também não tá com algum problema de saúde mental? Por isso que eu falo que o PGR ele vai ter que ser muito bem feito nessa área, com profissionais da área. Não dá para um médico do trabalho, ou para um engenheiro do trabalho, ou para um técnico de segurança, né, ou para alguém de compliance, ou para um advogado, fazer esse mapeamento de risco. Ele é multidisciplinar, né? Então, assim, o que eu acho que, né, dessa conversa que a gente teve hoje aqui é, se entrarem, ou quando entrar, porque pelas notícias vai entrar na NR1, ou se você quer ser uma empresa responsável, ter a bendita da certificação... Vai ter uma das duas coisas, né? Ou vai ser obrigatório ou vai ser opcional. Ou se você quer que o seu ESG seja realmente de verdade, não só o seu departamento de marketing cuide dele, no seu site, bem coloridinho, bonitinho, né? Eu fiz em Salamanca, eu falei sobre isso no congresso da universidade, e eu fiz um mapeamento, programas de ESG, relatórios, e aí as coisas não conversavam, e eu não estou falando de salário, eu estou falando de políticas. Como é que alguém tem no site um ESG que tem política de desenvolvimento da mulher e responde no Ministério do Trabalho que não tem? Então, assim, eu acho que é ótimo trazer esse assunto cada vez mais para a discussão, mas é uma discussão que é longa. Né? Você não vai ter uma receita de bolo e não é porque você fez um mapeamento do jeito X numa empresa Y que você vai fazer na empresa Z. Você tem que conhecer aquilo. E é uma questão cultural. Essa diferenciação, inclusive de cuidados com saúde mental, de achar que quem cuida de saúde mental é louco ou fraco.
né? Eu acho que é o contrário. No mínimo, uma pessoa com coragem. Não, é só Né, para assim, não só querendo para puxar a brasa para sua sardinha já puxando, mas enfim. não, só para deixar claro, porque a gente tem falado muito disso aqui, né, Pri, no Papo de Carreira, a gente já trouxe aqui, né, psiquiatra, a gente já falou que buscar ajuda é importante, é necessário todas as vezes que você desconfiar que você não está lidando bem com a sua própria essência, com o seu próprio cérebro, com a sua própria mentalidade, com a sua consciência, do jeito que você quiser chamar. Você desconfiou, procura ajuda. Por quê? Porque quando você tiver certeza, você já vai estar mergulhado no problema, né? Mergulhado ou mergulhada no problema. Então, não espere ter certeza de que você precisa de ajuda de um psicólogo ou de um psiquiatra. Desconfiou? Procura, não tem problema nenhum. E assim, eu concordo que é muito mais fácil, eu acho culturalmente, tá? Eu vou falar aqui o que eu vejo, e obviamente que eu sou de uma determinada geração que tem aí uma série de coisas diferentes das pessoas que nasceram depois e tal. Mas é muito mais fácil para uma mulher procurar terapia e tá tudo bem do que para um homem. Você procurou terapia, mano, você não tá legal, né? É um pouco. E eu acho isso péssimo, tá, gente? Assim, eu tô falando, mas eu acho que isso é péssimo, porque deveria ser igual para todo mundo e a gente deveria, sim, procurar ajuda sempre, porque é necessário. E o trabalho adoece, né, Pri? Aquela frase, né? O que vai diferenciar é o tempo que vai demorar É para isso verdade, né? Muito bem. Ô, meninas, assim, ó, eu quero muito que a gente depois combine de fazer um papo para falar mais especificamente desse negócio de equidade e tal, mas eu acho que a gente vai ter que depois balancear esse time aqui, porque eu tô numa posição mais neutra e eu gosto muito de perguntar, de ouvir, mas eu fico imaginando, Malu, sabe o que eu fiquei imaginando agora? Que a gente não vai conseguir responder, nenhum de nós três aqui, mas assim, se a gente pegasse um advogado com a mesma vivência que você tem, mas um advogado homem, com a mesma vivência que você tem, com as mesmas informações que você tem, com a mesma experiência que você tem, será que ele teria a mesma opinião ou não sobre equidade, sobre os programas? Porque, assim, é muito maluco a gente querer fazer um homem ou uma mulher conseguir entender bem uma vida do outro gênero, né? Assim, por mais que pareça que é simples, simples não é, porque a experiência de trabalho vai ser igual, mas a experiência de vida vai ser diferente, né? A experiência como pessoa, as experiências que você vai passar são diferentes. Então eu imagino que a gente teria aí um grande debate, né, sobre será que sim, será que não, será que é Eu assim, acho que será que é não. assado? Não teria, até porque a gente brinca, né? Que você põe 4 advogados numa sala, você vai ter 5 opiniões. Mas, na realidade, não. Até porque na advocacia se discutiu muito quando saiu a legislação. E existia muito forte uma postura de vamos entrar com mandado de segurança, vamos impedir a publicação, porque isso é um absurdo, porque não existe isso, não existe aquilo. Então, existe muito uma visão, existe muita diferença de equidade de gênero nos grandes escritórios, nos médios escritórios, o que for, tá? Entre homens e mulheres, sim. Se você olhar... Você está dizendo assim, ó, deixa eu ver se eu estou entendendo. Você está dizendo assim, isso é tão gritante que não tem ainda como discutir. Primeiro a gente precisa resolver, porque a diferença é tão gritante que não dá para achar que não tem. É isso? Primeiro, não dá para achar que não tem. Segundo, existem várias desculpas e justificativas para elas existirem, tá? É muito difícil, e aí eu estou falando do ponto de vista até psicológico, né? É muito difícil para as pessoas aceitarem essa questão do viés. Tem um livro que chama O Viés Inconsciente, acho que é Cris, o nome dela. Depois eu te passo. Que ela fala disso, que inclusive ela critica a questão da meritocracia. Ela fala, não dá para você falar de meritocracia se a meritocracia está contaminada pelo viés, né? Essa coisa inconsciente que eu brinquei do cara da fábrica, o cara não tinha caído do ficha dele, né? De que era assim.
Então, assim... Não, e talvez nem depois E de é você muito falar. difícil. Pensa a dificuldade de um homem, de um advogado, ou de dizer assim, putz, tá, eu tô agindo assim. Realmente eu tenho essa diferença. Realmente eu acho que porque a advogada que trabalha no meu escritório vai engravidar, ela não vai render tanto, e aí eu não vou promover ela para sócia, por exemplo. Né? Começa que promover para sócia para mim é o ó do borogodó, mas enfim, é muito comum. Mas assim, eu acho que a questão, e por isso que eu falo que a equidade de gênero não deveria... É claro que tem que focar na questão remuneratória, e eu não falei de salário base, é remuneração. Quando você olha essa remuneração em equidade de pagamento fora, né, OIT e tudo, você soma salário base, variável e benefícios, porque normalmente o carro do homem é melhor, sabe? Tem umas coisas assim. Mas ela é cultural. E para você fazer um trabalho de quebra de cultura, não é uma coisa simples. Por isso que muitas vezes a lei impõe. Ela diz assim, tá bom, você aceita? Ótimo. Você não aceita? Ótimo também, vai cumprir. É mais ou menos isso. A lei é para isso. A lei é porque você não faz a coisa de maneira voluntária. Por isso que existe a lei. Sim, sim. Né? Senão não precisava. Se não, eu concordo Mas totalmente. Quebrar este paradigma, né, de tanto tempo, de tantas décadas, e eu não estou falando de Brasil, estou falando de mundo. A Europa tem o Equal Pay Day. O que é o Equal Pay Day? É o dia do ano em que, naquele ano, verificando-se a média salarial remuneratória das mulheres e homens, mesmo com trabalho de igual valor, é o dia em que a mulher começa a trabalhar de graça para o seu empregador em relação ao homem. Em 2023, isso foi 21 de novembro. De 21 de novembro a 31 de dezembro, as mulheres trabalharam de graça em relação ao homem que trabalha com um trabalho de igual valor para o mesmo empregador. Então, eles têm como querer mostrar assim, comemoração. Esta pessoa trabalhou até aqui e está recebendo menos porque se a gente fizer na proporção, aqui ela está trabalhando de graça. Isso é o Equal Pay Day, tem na Europa. Entendi. Então, não é do Brasil. E quando a gente fala de Brasil também, a gente não está falando só de empresa privada. As mulheres no serviço público ganham 25% a menos que os homens. Nossa. Aí um colega meu falou assim, mas Malu, é concurso. Eu falei, concurso, e o cargo comissionado? E a promoção? Né? Então, assim, é cultural. E você não vai quebrar isso de uma hora para outra. Mas se você não mexer no assunto, não vai andar. A questão da saúde mental é cultural? É difícil diagnosticar? Mais uma razão para você ter um cuidado redobrado na prevenção. Mas se você não tocar no assunto, não vai resolver. Não adianta tampar o sol com a peneira e achar que se eu não falar de saúde mental, se eu não falar de equidade salarial, vai ficar tudo bem. E vai resolver os problemas. Que a mulher ganha menos que o homem, entendeu? Não, mas era mais fácil. Não, é brincadeira. Tá? É brincadeira. Era mais fácil, mas é o que as pessoas querem. As pessoas querem o mais fácil, isso é óbvio. É ou não é, Priscila? Não, é uma verdade. Não, é uma verdade. Meninas, assim, o papo tá muito bom. Eu continuaria aqui no papo tranquilamente, mas a gente já estourou nosso tempo. Já estouramos bastante. Eu queria agradecer muito a Malu, a Pri. A gente acho que fez um papo bem bacana aqui, mas eu quero deixar no ar aqui que nós vamos trazer esse papo aí mais eu acho que uma coisa assim, trabalho do homem versus trabalho da mulher. Tem um monte de coisa pra gente falar sobre isso, né? E acho que dá até mais do que um papo de carreira aqui. Mas, de qualquer maneira, acho que entregamos um bom papo de carreira. Hoje tem um monte de coisa, um monte de insights valiosos aqui. Queria agradecer muito vocês duas por terem participado. Foi muito bacana. E semana que vem teremos mais um papo de carreira, com certeza. E esse assunto vai ficar pendente aqui, tá? A gente vai voltar nele algumas vezes. Obrigado, Malu. Obrigado, Pri. Obrigada a vocês. Até. Até. Tchau, tchau.